Pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Dessa feita para falar sobre o que me levou a pedir o meu desligamento do quadro de pastores e bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. É muito importante eu colocar aqui que quando eu iniciei os primeiros passos da minha caminhada da fé junto à igreja, ali me foi apresentado um trabalho sério, um trabalho que visava levar auxílio, ajuda àquelas pessoas menos favorecidas, levar, através até de um trabalho social, a roupa àqueles que estavam com frio, o alimento àqueles que estavam com fome, ajudar as pessoas que estavam com baixa autoestima, desanimadas, desmotivadas, aqueles que estavam falidos, quebrados, na bancarrota, receberem uma injeção nova de ânimo, de disposição, de motivação para continuarem lutando, para não desistirem, para não desanimarem, para não se suicidarem, enfim. Além de levar libertação àquelas pessoas que se encontravam aprisionadas, sabe? Espiritualmente falando. Bom, e essa foi a proposta que me encantou. Essa foi a proposta que me motivou a vestir essa camisa, abraçar e me engajar nessa causa. Ora, e assim eu iniciei. Com 16 anos eu entrei na igreja, aos 19 eu já era auxiliar de pastor. E com 19 eu já tomava conta da minha primeira igreja em São Sebastião do Passé. Bem, e ali eu comecei fazendo o meu trabalho muito sério, diga-se de passagem, com muita sinceridade, até porque o que eu levava no meu trabalho era aquilo que havia sido me ensinado, sabe, que eu deveria fazer. Então, eu comecei a fazer. Atendia as pessoas, visitava os hospitais, visitava as casas, sabe, orava para que as pessoas elas se libertassem do mal. Eu levava uma palavra, uma direção para essas pessoas, para que elas se encaminhassem na vida, além dos meios que ela já tinha, os meios alternativos, que ela tivesse mais essa opção da fé para se apegar e terem forças para viver e poder para vencer. Bem, mas na minha caminhada, e à medida que os anos foram se passando, eu fui percebendo que as coisas foram tomando rumos diferentes, aqueles que me foram apresentados no início. Isso foi me deixando incomodado, sabe? Incomodado. Aí talvez você diga assim, mas o senhor não acha que levou muito tempo para perceber isso? Bem, é que essas mudanças, elas foram acontecendo paulatinamente. Elas não aconteceram do dia para a noite ou da noite para o dia. Não. Foi uma mudança hoje, outra no mês seguinte, outra no ano seguinte. E quando você, no início, você não quer acreditar, até porque você é ensinado que você não pode questionar, tá? Que o servo, ele apenas diz sim senhor e não senhor, que ele apenas obedece e mais nada. Servo, ele foi feito só para obedecer. Então, dentro dessa disciplina de ensinamento, você apenas obedece. Então você evita questionar, tá? Inclusive vai aí uma dica para todos vocês na vida, de um modo geral, em todas as áreas, em todos os aspectos da sua vida, sempre questione, sempre se questione, sempre questione as pessoas. Pergunte, não custa nada. Se ela não deve nada, se ela não tem o que temer, ela jamais vai se sentir incomodada pelo fato de você estar perguntando para ela, por que isso? Para que isso? Não custa nada a ela responder. Se há uma transparência, se há uma lisura, ela vai lhe responder de uma forma pacífica. Mas, se existe algo que a deixa desconfortável, imediatamente ela vai lhe tratar de uma maneira, digamos assim, não muito convencional. E ela vai começar a perguntar, mas por que você está perguntando? Por que você está questionando? Aí você vai ser tratado como rebelde,
você vai ser tratado como alguém que não está ali engajado naquela causa, ou vestindo aquela camisa, ou concordando com aquele trabalho. Você compreende? Bem, então eu não questionava, mas eu observava e fui vendo as mudanças acontecerem, as transformações acontecerem. Bem, e o que eu fui percebendo? Que a igreja, ela começou a abordar muito o assunto dinheiro, prosperidade, sabe? No início de uma forma mais assim, como que eu posso colocar? Mais disfarçada, mais tênue, mais leve. Mas à medida que o tempo foi passando, isso foi se tornando algo, um assunto comum, tá? Tratado de uma forma aberta e falado até mesmo de uma forma, digamos assim, chocante. De uma forma chocante. Mas para quem estava ali, aquilo se tornou algo normal, porém não para mim. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, e principalmente para aqueles que criticam, aqueles que um dia tomaram a decisão de sair, para aqueles que, por exemplo, um dia me criticaram e chegam a dizer o seguinte: não, aqueles que permanecem é porque são de Deus, aqueles que tomaram a decisão de sair é porque são do diabo, ou porque são rebeldes e se levantaram contra a liderança da igreja, a instituição, Igreja Universal do Reino de Deus. Ora, primeiro, eu quero saber qual é o erro em você se levantar contra uma liderança, a partir do momento em que essa liderança, ela está errando, ou você compreende que o que ela está fazendo, ensinando é errado, ou você acha que você deve obedecer a um líder, seja ele quem for, se esse líder estiver errando. Por exemplo, nós vivemos no país, no momento, um escândalo político, aonde a roubalheira está aí, sabe, a flor da pele, espalhada, descaradamente sendo descoberta, todos os dias uma delação premiada, todos os dias as coisas são jogadas no ventilador, sabe, sujeiras são jogadas no ventilador. Ora, eu pergunto para você, vamos supor que você pertencesse ao partido político, tá? Daquele líder político. E de repente, você que pensava que aquele líder político, que aquele partido político defendia de fato, vou dar aqui um exemplo, a causa dos trabalhadores, tá? Essa classe tão sofrida do nosso país. E aí, você vestiu a camisa daquele partido, você foi você fez campanhas, sabe? Você foi um cabo eleitoral, enfim. E de repente, você descobre que aquele líder, ele estava usando daqueles recursos do partido para um enriquecimento próprio, pessoal. Que ele estava fazendo transações ilícitas, que os negócios eram escuros e escusos, sabe? Que as coisas eram sujas, que na verdade aquele partido estava sendo liderado por uma quadrilha de bandidos, como nós estamos vendo no nosso país, tá? Verdadeira quadrilha, apenas com o nome de partido, e eles apenas com o nome de políticos e líderes partidários. O que você faria? Você continuaria defendendo esse partido? Você continuaria admirando e seguindo cegamente, obedecendo cegamente a esse líder partidário? Responda isso a você mesmo, principalmente você que julga aqueles que saem. Você que me julgou quando eu saí há 10 anos atrás, sem saber os motivos. Por quê? Você sendo membro, você sendo um obreiro, e até mesmo você que é um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, você não viveu os bastidores como eu vivi como bispo da igreja. Você não participou junto com a cúpula de decisões da igreja, das reuniões particulares da igreja. Você não participou. Então você fala daquilo que lhe falaram. Você fala daquilo que você acha.
Você fala daquilo que você assiste das poltronas de uma reunião no salão. Você compreende? Mas você não participou como eu participei. Eu vou citar aqui alguns acontecimentos que me levaram a passar a sentir repúdio, repulsa, sabe, com o trabalho da igreja. E que implicou em que eu me desmotivasse, tá? Por exemplo, eu me lembro de um episódio onde eu, no ano de 2007, isso foi quando eu tomei a decisão de sair. No ano de 2007, o bispo Romualdo, que era o então líder aqui do Brasil, do trabalho no Brasil, ele fez uma videoconferência. Videoconferência, para você que não sabe, ele estava, por exemplo, lá em São Paulo, e ele entrava numa reunião feita através de vídeo, tá? Audiovisual, e os líderes nos seus respectivos estados, nos 27 estados do país, do seu escritório, também ali ligavam ali aquele aparelho que era instalado em cada sede estadual, e ali também ele podia ver o bispo lá de São Paulo e o bispo vê-lo, bastava apertar um botão, então acionava ali o áudio e a voz daquele bispo que estava naquele respectivo estado. Bom, então o bispo Romualdo fez essa videoconferência. Quem participou dessa videoconferência? Todos os bispos responsáveis pelo estado e todos os bispos auxiliares, que eram o segundo, os substitutos imediatos na ausência daquele bispo. Eu era o bispo substituto, nessa ocasião, do Rio Grande do Sul. O bispo principal era o bispo Emerson Carlos. Bem, o bispo Romualdo fez essa videoconferência, onde nela ele disse o seguinte: olha, hoje é o último dia do mês, ali era mês de setembro, deixa eu ver, agosto, pronto. 30 de agosto, 31 de agosto, era o último dia de agosto do ano de 2007, tá? E ele entrou, era o último dia do mês, era uma segunda-feira, me lembro como se fosse hoje, e ele entrou dizendo o seguinte: olha, essa videoconferência de hoje é para dizer o seguinte: nós estamos comprando a Record News, tá? E mais algum grupo, um grupo de emissoras no Brasil, dentre elas a Rede Guaíba, no Rio Grande do Sul, que era composta por um jornal, que me esqueci o nome agora, não sei se era Correio do Povo, acho que era Correio do Povo, o jornal de lá, e também a Rede Guaíba, de rádio, AM, FM e de televisão, tá? Mas naquele dia faltava um montante de dinheiro para pagar as parcelas, para não perder a compra dessa emissora, da Record News e dessa outra rede que eu falei, a Guaíba. Então ele disse: nós precisamos hoje ainda, segunda-feira, arrecadar um montante X, que eu não me lembro quanto era no total. Mas eu me lembro perfeitamente quanto era para cada estado. E ele foi estipulando os valores. Olha, o estado tal tem que arrecadar tanto, o estado tal tem que arrecadar tanto. E aí no Rio Grande do Sul, Emerson, ele falou com o bispo responsável, você e o Natan, hoje vocês têm que arrecadar aí 300 mil reais. Muito bem. Bom, terminou aquela videoconferência, o bispo Emerson Carlos me chamou e disse: olha, Natan, como você viu, a responsabilidade está toda nas suas mãos. Por quê nas minhas mãos? Porque era um dia de segunda-feira, e segunda-feira a sede do Estado, ela tem a reunião dos empresários, chamada também de reunião dos 318 pastores. E ele disse: as igrejas, são 400 igrejas no Estado, dia de segunda-feira são fracas, vai pouco povo, arrecada poucas ofertas. E toda a força está aqui na sede do Estado na segunda-feira. Eu fazia reunião ali com 10 mil pessoas, tá? Ou mais de 10 mil pessoas. E ele disse o seguinte: eu vou dividir assim, 50 mil reais eu vou ligar para os pastores regionais para que eles passem para os seus subordinados o valor de 50 mil reais entre eles, entre as 400 igrejas do Estado. E você, sozinho aqui na sede, vai arrecadar 250 mil reais. Então, hoje, você vai subir no altar para pedir, para levantar esses 250 mil reais. Bom, ele terminou de me passar isso e eu lembro que eu desci as escadarias falando com Deus. E eu disse: olha, Deus, eu não vou pedir nada.
Aí você diz assim para mim, mas por quê? O senhor não se sentia confortável em pedir ofertas? Muito confortável, diga-se de passagem. Aliás, poucos na história da igreja pediram ofertas com tanto conforto quanto eu. E poucos eram atendidos pelo povo, sabe? Quanto eu. Tanto quanto eu. Por que eu digo isso? Porque já teve ocasiões, tá, em que uma reunião minha de segunda-feira, eu pedi ali ofertas e eu arrecadava em um dia só R$ 1.400.000. Era uma oferta de uma única reunião minha. Tá? Eu lembro uma vez em Curitiba, e aqueles que estão me assistindo de Curitiba sabem disso, que eu cheguei ali no altar, apertei o cronômetro do meu relógio e falei assim, olha, em 1 minuto, depois de ter falado para as pessoas de uma causa, tá, nobre pelo menos, é o que eu pensava e o que havia sido me havia sido passado, então eu repassei aquilo para o povo. E eu falei, olha, em 1 minuto, eu queria que subisse aqui 33 pessoas que querem fazer doações dos seus automóveis. E com 30 segundos já haviam subido as 33 pessoas. Certo? E só naquele dia foram R$ 600 mil em automóveis. Tá certo? Mas isso eu fiz por quê? Porque ninguém pediu para fazer. Ninguém mandou eu fazer. Tá certo? Ninguém disse, vá, suba e peça os automóveis. Não. Isso foi algo que no altar eu senti vontade de fazer. Até porque em 20 anos de ministério eu nunca tinha feito. Então foi o primeiro dia, aquela primeira vez, porque eu senti no meu coração. E eu falei, olha, quem tem apenas um carro não pode doá-lo. Quem tem 2, entrou com os 2 na igreja, não pode doá-lo também. Agora, só quem pode doar, quem tem pelo menos 3 automóveis, tá certo? E tem entrado na igreja sem nenhum. E você reconhece que quem lhe deu esses 3 foi Deus. Então você vai pegar um deles e vai fazer uma doação espontânea. E de imediato o povo atendeu. Então, não foi à toa que eu fiquei só na Catedral da Bahia 6 anos, tá? E dentre eles, grande parte desses anos, à frente da reunião de empresários, que era a reunião que tinha a responsabilidade de 80% da arrecadação de ofertas da igreja. Tá? Fiquei 2 anos na sede de Curitiba, também, em Paraná, também à frente da reunião dos empresários. No Rio Grande do Sul, também, quase 1 ano à frente da reunião dos empresários, certo? Então, não foi em vão, é porque as pessoas acreditavam naquilo que eu falava e eu falava com verdade, tá? Tanto é que as pessoas que me conheciam, elas viam que quando eu pedia algo para elas, nessa ocasião, por exemplo, que eu pedi os automóveis, eu peguei a chave daquele automóvel que a igreja havia me dado e coloquei no altar. E eu disse o seguinte, olha, eu vou ficar 6 meses sem carro, sem usar o carro que a igreja vai me dar. Eu nunca vi nenhum outro bispo fazendo isso, mas eu fiz. Tá? Eu fiz isso. Quando eu ia pedir alguma coisa para as pessoas, primeiro eu dava o meu salário, a minha ajuda de custo. Eu chegava ao ponto de vender as minhas roupas e ficar... Eu lembro uma vez na catedral aqui de Salvador que eu fiquei 1 mês vestindo a mesma camisa, a mesma calça e a mesma gravata, porque eu só tinha aquela roupa. As demais eu coloquei numa mala e vendi e transformei em oferta e doei para a igreja. Então eu falava e fazia, porque para mim a minha força de falar estava primeiro em eu fazer. Se eu não fizesse, eu não tinha força para falar para as pessoas. Tá certo? Então quando eu dizia para jejuar, eu jejuava primeiro. Quando eu falava para ofertar, eu ofertava primeiro. Então assim foi o meu ministério. Tá certo? Tanto é que as pessoas disputavam, tá? E elas queriam apresentar sempre as suas ofertas, os seus envelopes, os seus votos, as suas campanhas nas minhas reuniões. Ela não queria entregar nas mãos de nenhuma outra pessoa, nenhum outro bispo, em nenhuma outra reunião. Eu me lembro um episódio de uma senhora que, uma ocasião, ela tinha uma empresa de elevadores, tá? Na verdade, uma transportadora, e a família tinha empresa de elevadores, e eles faliram, quebraram. De várias carretas que eles tinham, restaram 2 apenas. E eu fui fazer uma visita a eles. Chegando lá, dobrei os meus joelhos no escritório, fiz uma oração, e no dia seguinte, eles receberam uma causa de R$ 410 mil. Essa senhora tirou o dízimo de R$ 41 mil, e ela foi ali na igreja, na catedral aqui de Salvador, e ela ficou 1 semana indo em todos os cultos, e
E quando não era eu que estava ali fazendo a reunião, ela voltava com um dízimo e levava para casa de volta. Ela só queria entregar numa reunião que eu estivesse fazendo. E eu me lembro que ela esperou a outra segunda-feira, tá? E quando eu estava ali no altar, eu me lembro que ela chegou perto do altar e falou assim, ó, Deus me abençoou, está aqui. E apontou o envelope para mim e colocou no alforje. Então, foi 41 mil reais de dízimo que essa senhora deu. Então, graças a Deus em relação a isso, meu trabalho sempre foi transparente para todos que me conheceram, tá? Que conviveram comigo. Mas eu gostava, me sentia à vontade de fazer isso espontaneamente. Quando eu sentia algo, Deus fala ao meu coração. Tá? E por um propósito ali de fé, para as pessoas fazerem suas provas, seus votos e serem abençoadas por Deus. Mas não com outros objetivos, como era o caso específico aqui, da compra da Record News. Porque eu pergunto para vocês, que me assistem agora. A Record News, ela serve para quê no que diz respeito à pregação do Evangelho? Para nada. É uma rede de notícias. Então, o que justifica pegar ofertas do povo? O que justificava eu subir no altar e naquele dia ter que tirar 250 mil reais, pedir às pessoas, e para eu pedir às pessoas, eu não ia dizer para elas que era para comprar Record News, porque elas não iriam doar. Então eu teria que mentir. Eu teria que dizer para elas que era por uma outra causa nobre, que era para a construção de uma igreja, que era para pagamento de uma dívida na igreja, e não era. Então, eu não achava justo isso, não achava correto isso. Tá? Então por isso eu me recusei de fazer, e naquele dia desci aquelas escadarias, me preparei para as reuniões, tanto da tarde quanto da noite, fiz essas reuniões e foi o dia que eu menos pedi oferta. Eu falei para as pessoas, olha, vem aqui e traga suas ofertas. Tá? Se eu quisesse naquele dia, eu levantaria 250 mil reais em um dia só, mas naquele dia eu não quis. Tá? Eu não queria fazer aquilo, não me sentia bem, confortável em fazer aquilo, e não fiz. E ponto final. Tá? Tanto é que uma semana depois eu estava pedindo o meu desligamento. Mas esse não foi o único episódio, teve um outro episódio também, em Curitiba, em que o então bispo Renato Maduro, na época, hoje falecido, eu trabalhava ali, eu era o segundo dele também, o imediato. Na ausência dele, eu assumia o Estado. E eu lembro de uma reunião que ele foi com a cúpula da igreja, né? O bispo Macedo e outros bispos, lá em Campos do Jordão. Então lá tem uma casa de propriedade da igreja onde são feitas essas reuniões. E eu fiquei assumindo ali o Estado do Paraná, na ausência do bispo Renato Maduro. Bem, quando o bispo voltou, uns 4, 5 dias depois, ele me chamou e falou, olha, Natan, o bispo Macedo nos reuniu, isso era o ano de 2005 para 2006, e ele disse o seguinte, essa fogueira santa de Israel que vai ser feita agora, tá? Ela tem o objetivo de fazer com que a Record ela venha adquirir os direitos de transmissão da Copa do Mundo do ano de 2012. Então, como essas negociações são feitas antecipadamente, certo? Então era 2006, mas eles já estavam visando 2012. E eu lembro como se fosse hoje, ele disse para mim, olha, nós temos que arrecadar no Brasil inteiro 1 bilhão. 1 bilhão. Porque assim nós vamos conseguir desbancar a Rede Globo e tirar dela os direitos de transmissão da Copa do Mundo. E aquilo para mim foi uma facada no meu peito. Aquilo para mim foi um banho, não foi de água fria, foi de cubos de gelo. Por que de cubos de gelo? De neve. Porque imagina eu que sempre tive força e fé e disposição para fazer minhas campanhas, para dormir no altar, dormir em montes, ficar 40 dias a pão e água, sabe? E de repente eu ouço uma coisa dessa. Como é que eu ia fazer aquela campanha? Como é que eu ia pedir oferta para as pessoas? Sabe? Sabendo que era para comprar a transmissão dos direitos da Copa do Mundo pela Rede Record. Então, a Rede Record não tem nada a ver com a igreja. Tanto é que se você observar no início, ainda havia ali umas programações voltadas para a igreja, mas hoje não tem mais nada. Para não dizer que não tem nada, e para justificar, tá, o repasse de valores da Record para a igreja, ou melhor, da igreja para a Record, tem ali os programas de madrugada, alguns poucos programas de madrugada. Tá? Mas a Record hoje ela é 100% comercial. Então, isso incomodava. Esse episódio assim foi um episódio que
que me marcou muito, tá? Porque eu não queria isso, em hipótese nenhuma. Eu não queria isso em hipótese nenhuma. Outra coisa que me incomodava muito, com um determinado tempo, foi lançado um jornal na igreja. Sabe esses fardos de jornal? O jornal Folha Universal. Esse jornal, esses jornais, na época, havia uma tiragem dele de 1 milhão, 1,5 milhão, dependendo da matéria. Então era uma tiragem semanal desse jornal. Muito bem. Esses jornais eram distribuídos para os estados, tá? De acordo com a potência daquele estado. Muito bem. Quando esses jornais chegavam na sede estadual, então o bispo ali do estado dividia para as igrejas de acordo com o número de membros, tá? E cada pastor pegava um fardo, as menores pegavam um fardo, outras pegavam 2, outros 3, as igrejas maiores. Bom, na sede do estado, ali nós pegávamos, eu lembro na ocasião, eram 5.000 jornais. Não, perdão, 5.000 jornais não. 5.000 jornais era a minha parte, só a minha parte. Então, se eu não me engano, eram cerca de 25.000 jornais, porque eram 5.000 do líder do estado, tá? 5.000 meu, aí pegava outros 5.000, dividia entre o pastor que fazia a terapia do amor e o jejum dos impossíveis, tá? E outros 5.000 eram dedicados ao dia ali da sessão da terça-feira, que na época era a sessão do descarrego, enfim. Então eram entre 20 e 25.000 jornais só para a sede do estado, tá? E ali, então, cada um recebia a sua parte de acordo com as suas responsabilidades de reuniões. Como a minha reunião, segunda-feira, era uma reunião forte de empresários, então eu recebia 5.000 jornais para passar ali durante a semana. Mas eu passava só na segunda-feira, 5.000 jornais. Só que eu tinha uma comissão desses jornais de 30% do valor que eu passasse ali para o povo, tá? Então, por exemplo, de 5.000 reais, 1.500 reais era meu. Somava-se ao meu salário, a minha ajuda de custo no final do mês. Então, eu tinha 1.500 reais por semana. Multiplique isso por 4 no mês, eu tinha 6.000 reais só de comissões de jornais. Certo? Isso somado aos 6.000 reais que eu tinha de salário da igreja, sendo que eu ganhava 3.000 reais ali através do Olerite, do RPA, me esqueci como é que chamava. Então, eu recebia 3.000 ali e no mesmo dia, mais 3.000 da mão da secretária. Então, somavam 6.000 reais. E os outros 6.000 eram de comissão de jornal, 12.000 reais por mês eram os meus ganhos como bispo naquela época. Tá certo? Bom, só que isso me incomodava, porque não era questão de eu querer ou não querer passar aqueles jornais. Eu tinha que passar aqueles jornais. Certo? Era a minha parte. Eu tinha que passar. Então, aquilo me incomodava por quê? Porque eu passava nas reuniões da segunda-feira, porém, eu fazia reunião aos domingos com os obreiros. E eu tinha que chamar esses obreiros, sempre antes das reuniões, das 10 horas da manhã, eu reunia ali cerca de 500 obreiros, e eu passava para eles também, eu tinha que passar para eles também, não dos meus 5.000, porque os meus 5.000 jornais, eu passava em uma reunião só de segunda-feira. Era reunião de empresário. Tinha empresário que chegava lá e comprava 1, 2, 3, 4, 5 fardos de jornais. Então não precisava dos obreiros. Mas, eu, como auxiliar, eu tinha que ajudar a passar os jornais do bispo do estado. Então, eu reunia os obreiros e cada um tinha que pegar 50, 100 jornais. E no domingo seguinte, na próxima reunião, eles traziam aquele dinheiro. Tá? Dinheiro esse que 30% ia para o bispo do estado. Isso acontecia com todas as igrejas. Como acontece, eu creio que aconteça até hoje, porque fazem 8 anos que eu não sei nada sobre a igreja. Mas naquela época, acontecia assim. Então, eu via, por exemplo, muitos obreiros desempregados, obreiros endividados, porque eu os atendia. Aqueles 500 obreiros que tinha ali na Catedral de Salvador, tá? Estou dando exemplo só da de Salvador, foi eu quem formei a grande maioria deles. Mais de 300 fui eu quem formei. Então eu conhecia a situação deles, tanto econômica, quanto espiritual, quanto família, tudo. Eu os atendi, eu os entrevistei, então eu conhecia tudo sobre eles. E para mim, aquilo era algo um tanto quanto desumano, eu ter que
empurrar eles, aqueles jornais, sabendo que eles não tinham nem para comer muitas das vezes em casa, essa é a realidade, muitos desempregados, mas tinham que sair, vender aqueles jornais, trazer o dinheiro na semana seguinte, e não era para ajudar a igreja, era para 30% ir para o bolso, tá, do bispo do estado. Tá certo? Então, isso me incomodava, isso mexia muito comigo. Então, observem vocês, a diferença, como foi mudando a igreja ao longo do tempo. Fogueira Santa de Israel. Fogueira Santa de Israel, ela começou uma viagem, levar os pedidos para Israel, e como as pessoas abraçaram aquilo com tanta fé, se tornou algo estritamente comercial. Hoje eu considero a Fogueira Santa de Israel comercial. Certo? Se você perguntar, os bispos vão de fato à Terra Santa e levam os pedidos? Em muitos casos, sim. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir, e tenho fotos aí nas minhas redes sociais que mostram que eu fui com um grupo de 5 bispos, um representando cada região do país. Tá? Eu fui representando a região Nordeste, e eu fui a Israel levar os pedidos do povo do Nordeste. Então, de fato, vai até lá? Vai sim. Porém, nem sempre. Tá? Já teve casos em que foi anunciado que iria levar os pedidos para tal lugar e que não foi. Eu lembro uma ocasião que eu estava na Catedral da Bahia, em que foi anunciado ali que eu iria levar os pedidos do povo da reunião de segunda-feira, exclusivamente, porque nessa época eu estava fazendo um trabalho muito forte, tá? E eu cuidava ao mesmo tempo da segunda-feira, do sábado, que era a terapia do amor, e da sexta-feira, que era tratamento espiritual, de libertação. Então, como eu tinha essas 3 incumbências, e volto a dizer, elas aí então já representavam não mais 80%, mas 90% da arrecadação da igreja, da sede. Então, foi anunciado, olha, Natan, pode anunciar que você vai para Israel. Ok, anunciei, fiz toda a campanha. Assim que houve o dia da arrecadação, dos pedidos e das ofertas, foi dito para mim, olha, Natan, não vai ser possível você ir. Então faça o seguinte, você vai viajar e ficar lá no Rio de Janeiro. Você vai ficar alguns dias fora. Nessa ocasião, eu fui para o Rio de Janeiro e fiquei lá em Angra dos Reis, num hotel em Angra dos Reis. Tá? Tive que ficar ali retirado, porque o povo não podia saber que eu não tinha ido para Israel. Olha que situação. E como é que eu iria questionar? Como é que eu iria me rebelar? Como é que eu iria desobedecer? Se fosse fazendo a vontade de muitos que me criticam porque eu saí, ou que criticam a outros porque saíram, eu teria que fazer isso, concordar, aceitar e fazer tantas outras vezes quantas eles mandassem. Era isso que vocês que me criticaram porque eu saí queriam? Mas não foi isso que eu fiz. Porque essas coisas mexeram comigo, essas coisas me deixaram inquietos, essas coisas me deixaram insatisfeitos, desmotivados. Como se isso tudo não bastasse, essa situação toda começou a me trazer estresse.